Livro O Combate Espiritual, de Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 1. O que é a perfeição cristã, o combate para conquistá-la e as 4 coisas necessárias para esse combate. Minha filha muito amada em Cristo, se desejas chegar ao mais alto grau de santidade da perfeição cristã, unindo de tal modo a Deus que te tornes um mesmo espírito com Ele, 1 Coríntios 6,17, o que é a maior e mais nobre empresa que se pode conceber, convém que saibas, primeiramente, no que consiste a verdadeira e perfeita vida espiritual. Porque muitos, por pouco refletirem, creem que a perfeição consiste no rigor da vida, na mortificação da carne, no uso dos cilícios, nas disciplinas, jejuns, vigílias e outras obras exteriores. Outros, particularmente as mulheres, quando rezam muitas orações, ouvem muitas missas, assistem a todos os ofícios divinos e participam das comunhões, creem ter chegado ao mais alto grau de perfeição. Outros ainda, mesmo entre os que vestem hábitos religiosos, se persuadem de que a perfeição consiste unicamente em frequentar o coro, amar a solidão e o silêncio e no observar estritamente a disciplina regular com os seus estatutos e regras. Assim, alguns põem o fundamento da perfeição evangélica nessas coisas, outros naquelas. Mas o que é certo é que todos igualmente se enganam, porque essas obras mencionadas não são senão meios para adquirir a santidade, ou frutos dela, e portanto não se pode dizer que tais obras realizem a perfeição cristã e o verdadeiro progresso espiritual. São, sem dúvida, meios poderosíssimos para conquistar a verdadeira perfeição e o verdadeiro progresso espiritual, quando usados com prudência e discrição, para adquirir força e vigor contra a própria malícia e fragilidade, para defender-se dos assaltos e tentações do nosso inimigo comum e, enfim, para obter da misericórdia divina os auxílios e socorros que são necessários a todos os que se exercitam nas virtudes e particularmente aos iniciantes. São, pois, frutos do Espírito Santo nas pessoas verdadeiramente santas, os castigos do corpo para sujeitá-lo ao serviço do seu Criador, a vida na solidão para fugir de qualquer pequena ofensa ao Senhor e para conversar com os habitantes do céu. Filipenses 3:20. O atendimento ao culto divino e às obras de piedade, a oração e meditação da vida e paixão de Nosso Senhor, não por curiosidade ou para satisfazer algum gosto, mas para conhecer cada vez mais a própria malícia e a infinidade e a infinita bondade e misericórdia de Deus, e também para inflamar cada dia mais o seu coração no amor divino e no desprezo de si, seguindo com a mesma abnegação os passos do Filho de Deus. A frequência ao Santíssimo Sacramento para glorificar a majestade divina e para assemelhar-se a Deus e ganhar força contra os inimigos. Porém, a algumas almas fracas acontece o contrário, pois se apoiam totalmente em obras exteriores, e isso pode ser uma causa de grande ruína e desespero. Não porque a prática de tais obras não seja boa em si, porque são coisas muito santas, mas sim por serem consideradas como fins e não meios, enquanto o coração é esquecido e abandonado às inclinações do demônio oculto. Este, vendo a ilusão dos que saem do verdadeiro caminho, não só os deixa continuar com seus exercícios e obras, mas até lhes proporciona praticá-los com gosto e deleite, para que creiam estar muito avançados na vida espiritual, imaginando encontrar-se entre os coros dos anjos como almas singularmente escolhidas e privilegiadas que vivem na intimidade com Deus. O demônio também usa do engano para sugerir-lhes nas orações alguns pensamentos sublimes, curiosos e agradáveis, a fim de que se creiam arrebatados ao terceiro céu, como São Paulo, e persuadindo-se de que já não são deste baixo mundo,
vivam numa abstração total de si mesmos e numa profunda alienação de todas aquelas coisas das quais deveriam se ocupar. Em quantos erros e enganos estão envolvidas tais almas miseráveis e quão longe estão da perfeição que buscam. Essas pessoas são facilmente reconhecíveis por sua vida e costumes, porque em todas as coisas querem ser preferidas aos outros. São caprichosas, desobedientes e obstinadas em suas opiniões e cegas em suas próprias ações, mas têm sempre os olhos abertos para observar e criticar outras pessoas, ao passo que se alguém as critica, ainda que levemente, na opinião e estima que têm de si mesmas, ou procura afastá-las das devoções costumeiras, se enojam, se perturbam e se inquietam muito. E se Deus, para reduzi-las ao verdadeiro conhecimento de si mesmas e ao caminho da perfeição, envia dificuldades, doenças e perseguições, que são a prova mais certa da fidelidade de seus servos e que não acontecem sem um querer ou permissão da providência, então revelam o seu fundo falso, com o interior todo corroído e gasto por causa da soberba. Pois, qualquer que seja o caso, feliz ou triste, nunca querem abrigar-se sob a mão divina, nem ceder à sua admirável providência para conformarem-se aos seus justos, porém secretos juízos. Romanos 11:33. Nem imitar seu Filho Santíssimo, Filipenses 2:8, sujeitando-se a todas as criaturas, ou amar os seus perseguidores como instrumento de bondade divina que cooperam para a sua perfeição e salvação eterna. E por isso vivem sempre sob o perigo terrível e óbvio de perecer, pois, como têm os olhos obscurecidos pelo amor próprio e o apetite de sempre vangloriar-se de si mesmas e de suas obras externas, atribuem-se altos graus de perfeições, e cheias de presunção e orgulho, censuram e condenam os outros. Às vezes, o orgulho as cega e deslumbra de tal forma que é necessária uma graça especial do céu para tirá-las da ilusão, porque, como demonstrado pela experiência comum, converte-se mais facilmente o pecador público do que o injusto que se cobre com o manto da virtude. Por todas essas coisas mencionadas, podes, minha filha, entender agora claramente que a vida espiritual não é nenhum desses exercícios e trabalhos externos que as outras pessoas costumam confundir com a santidade. Deves entender que a santidade não consiste em outra coisa além do conhecimento da bondade e grandeza de Deus e da nossa nulidade e inclinação a toda espécie de mal, do amor por Ele e da indiferença por nós mesmos, da submissão não só a Ele, mas a toda a criatura por causa dele, da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e do fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo, porque ele tem todo o direito de ser amado e servido por suas criaturas. Esta é a lei do amor que o Espírito Santo gravou no coração dos justos. Esta é a crucificação do homem interior. Este é o jugo suave e o peso leve. Esta é a perfeita obediência que o Mestre Divino sempre nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Então, minha filha, se aspiras não somente à santidade, mas à perfeição da santidade, deves agir com grande violência contra ti mesma, para que possas lutar generosamente e anular os próprios desejos. Mas eu garanto que, sendo esta guerra a mais difícil de todas, já que nós mesmos é que somos combatidos, também a vitória é a mais agradável a Deus e a mais gloriosa ao vencedor. Porque se com coragem e resolução mortificas as tuas paixões e apetites, reprimes teus desejos desordenados e o menor movimento da tua própria vontade, então executas um trabalho de maior mérito aos olhos de Deus do que se, sem renunciar totalmente à tua vontade, afligisses e maltratasses o teu corpo com panos ásperos e a mais dura disciplina, ou jejuasses com mais austeridade e rigor
do que os anacoretas antigos do deserto, ou se tivesses convertido a Deus milhares de pecadores. Porque ainda que o Senhor estime mais a conversão das almas do que a mortificação dos desejos, não deves preocupar-te somente com as coisas que, segundo a natureza, pareçam mais nobres, mas sim ocupar-te naquilo que Deus pede particularmente a ti. E é evidente que a Deus agrada mais que mortifiques todas as tuas paixões, do que se deixando uma só delas vivendo no teu coração, te pusesses a buscar feitos maiores. Agora que vês, filhinha, no que consiste a perfeição cristã e a guerra dura e terrível contra o amor próprio, que é necessária para conquistá-la, é preciso que guardes 4 coisas como se fossem armas para a tua segurança e para obter a vitória. São elas: a desconfiança de si, a confiança em Deus, os exercícios e as orações. Tratemos de tudo isso com a ajuda de Deus. Capítulo 2. A desconfiança de si. A desconfiança de si mesma, filhinha, é de tal modo necessária neste combate que sem ela podes ter por certo que não só a vitória almejada será perdida, mas também será perdida a batalha contra a menor das paixões. Portanto, deves gravar profundamente no coração esta verdade. Somos naturalmente inclinados a uma falsa estima de nós mesmos. Embora não sejamos mais do que nada, nos convencemos de que valemos algo e sem qualquer fundamento presumimos que vão das nossas forças ou superestimamos as nossas forças. Essa falta é muito difícil de ser reconhecida e desagrada muito a Deus, a quem muito apraz ver-nos convencidos da certíssima verdade de que todo dom e virtude em nós deriva dele, fonte de todo bem, e que de nós não pode vir nada, nem sequer um bom pensamento que lhe seja agradável. 2 Coríntios 3:5. Sabemos que esta desconfiança é obra da graça que Deus concede aos seus amigos, seja por uma santa inspiração, seja por duras provas ou por violentas e quase insuperáveis tentações, ou mesmo por outros meios que não compreendemos, mas também sabemos que Ele espera da nossa parte todo o esforço possível, e por isso proponho 4 meios com os quais, ajudada pelo supremo favor da graça, podes conseguir essa santa desconfiança. O primeiro meio é que consideres o quanto é vil e limitado o teu ser e o quanto é incapaz por si mesmo de merecer entrar no reino dos céus. O segundo é que, com fervor e humildade, peças ao Senhor esta virtude, que é puro dom dele. E para obtê-la, deves primeiro persuadir-te, não somente de que não as possuis, como também de que não as poderias de forma alguma conquistar por ti mesma. E assim deves pedi-la muitas vezes à majestade divina, acreditando com reta fé que o Senhor em sua bondade poderá atender-te, se perseverares nesta esperança, por todo o tempo estabelecido pela providência, podes estar certa de que a alcançarás. O terceiro meio é cultivar o hábito de desconfiar de ti, dos teus juízos, ter consciência da tua forte inclinação ao pecado e dos inumeráveis inimigos que te rodeiam, que são mais fortes e astutos do que tu e que podem transfigurar-se em anjos de luz para enganar-te e iludir-te, até mesmo no caminho da virtude. O quarto meio é aproveitar as próprias quedas no pecado para aprofundar a consciência da tua fraqueza. De fato, é para este fim que Deus permite essas quedas, para que, guiada pela inspiração de uma luz mais clara, aprendas a desprezar a ti mesma como um ser limitado e como tal desejes ser vista pelos outros. Sem este desprezo, não haverá desconfiança virtuosa que tem seu fundamento no conhecimento experimental e na verdadeira humildade. Porque uma coisa é certa,
Aquele que deseja unir-se à luz suprema da verdade incriada precisa do conhecimento de si. Aos soberbos e presunçosos, esse conhecimento é dado pela divina clemência, geralmente através de uma falta da qual se acreditavam livres, para que então, frustrados, possam conhecer-se e desconfiar de si mesmos. Normalmente, porém, o Senhor só se serve deste meio tão miserável quando outros mais benignos, como citados mais acima, não trouxerem o benefício pretendido por sua divina bondade. Ele permite que o homem caia na proporção do seu orgulho, de modo que, onde não se encontra a menor presunção, como no caso da Virgem Maria, também não se encontra a menor queda. Então, quando caíres, volta teus pensamentos imediatamente para o humilde conhecimento de ti mesma e para a oração constante. Pede ao Senhor que te dê a luz verdadeira para obteres total desconfiança de ti mesma, se não desejas cair outra vez no mesmo erro ou noutro mais grave. Capítulo 3. Da confiança em Deus. Ainda que a desconfiança de si seja importante e necessária neste combate, não deves socorrer-te somente deste meio, pois serias facilmente desarmada e vencida pelos teus inimigos. Por isso é também necessária a total confiança em Deus, que é o autor de todo o bem e de quem se deve unicamente esperar a vitória. Porque assim como de nós, que nada somos, não se pode esperar senão quedas, pelo que devemos sempre desconfiar de nossas forças, em contrapartida devemos sempre confiar no socorro e assistência divina para obter grandes vitórias sobre nossos inimigos, e assim o faremos se estivermos perfeitamente convencidos de nossa fraqueza e com o coração cheio de uma viva e generosa confiança na infinita bondade. Também essa excelente virtude pode ser obtida de 4 modos. O primeiro é pedi-la com humildade ao Senhor. O segundo, considerar e ver com os olhos da fé a onipotência e sabedoria infinitas daquele ser soberano a quem nada é impossível ou difícil, Lucas 1,37, e que por pura bondade, por seu infinito amor por nós, mostra-se pronto e disposto a conceder-nos a cada momento o que é preciso para a vida espiritual e para a inteira vitória sobre nós mesmos, se nos refugiamos em seus braços com filial confiança. Este doce e gentil pastor, que por 33 anos correu atrás da ovelha perdida e sem rumo, chamando-a até perder a voz e ferindo-se nos espinhos, até derramar todo o seu sangue para trazê-la de volta do despenhadeiros e veredas perigosas para um caminho santo e seguro, da perdição à saúde, da ferida ao remédio, da morte à vida, como poderia ficar indiferente a ovelha que o segue na obediência aos seus santos preceitos, ou que ao menos tem o desejo sincero, ainda que imperfeito e fraco, de o fazer? Como poderia não voltar para ela os seus olhos de vida e misericórdia, ou ao ouvir os seus gemidos, não a colocar amorosamente sobre os seus ombros, alegrando-se com os anjos do céu pela volta do seu rebanho e pela troca do pasto venenoso e mortal do mundo, pelo manjar suave e farto da virtude? Ele que com tanto ardor e diligência buscou a dracma perdida do Evangelho, que é a figura do pecador, como poderia abandonar a quem triste e aflito, por não ver o seu pastor, o busca e o chama? Quem poderia acreditar que Deus, que continuamente bate à porta do nosso coração, com o desejo de nele entrar para cear conosco e comunicar-nos abundantemente os seus dons, no momento em que lhe abrimos a porta e o convidamos para recusar-se a entrar? Apocalipse 3:20. O terceiro meio para adquirir essa santa confiança é recordar as verdades e oráculos infalíveis da Sagrada Escritura que asseguram que os que esperam e confiam em Deus não serão jamais confundidos. O quarto e último meio, que permite adquirir o mesmo tempo
a desconfiança de si e a confiança em Deus consiste em, antes de começar qualquer coisa, seja uma boa obra ou o combate a uma paixão, ter em mente a própria fraqueza e invocar o poder, a sabedoria e a bondade infinita de Deus, determinando-se então a combater generosamente com essas armas unidas à oração, serás capaz de realizar grandes feitos e vitórias. Se, porém, não observares essa regra, ainda que pareças animada de uma verdadeira confiança em Deus, estarás enganada, porque é tão natural ao homem a própria presença que insensivelmente se confundem a confiança que ele imagina ter em Deus e a confiança que, na verdade, tem em si mesmo. Para te livrares dessa presunção, minha filha, e trabalhares sempre as duas virtudes que se opõem a este vício, é necessário que a consideração de tua fraqueza ande junto com a da onipotência divina. Capítulo 4. Como podemos saber se agimos com confiança em Deus e desconfiança de nós mesmos? Muitas vezes a alma presunçosa acredita ter adquirido a desconfiança de si mesma e a confiança em Deus, mas este é um erro que só se conhece bem no momento em que se cai no pecado, porque então, se a alma se inquieta, se aflige, emorece e perde a esperança de progredir no caminho da virtude, é um sinal evidente de que pôs sua confiança não em Deus, mas em si mesma. E se foi grande a tristeza e desespero, fica claro que confiava muito em si e pouco em Deus. Porque aquele que desconfia muito de si mesmo e confia muito em Deus, quando comete uma falta, não se perturba ou entristece, pois sabe que sua queda é um efeito natural de sua fraqueza e do pouco cuidado que teve em estabelecer a confiança em Deus. Mais ainda, com essa experiência, ele aprende a desconfiar mais das próprias forças e a confiar com maior humildade em Deus, detestando mais ainda suas próprias faltas e as paixões desordenadas que a causaram, e então, com uma dor quieta e pacífica, pela ofensa a Deus, volta aos seus exercícios de perfeição e persegue os seus inimigos com maior força e resolução do que antes. Essas coisas deveriam ser bem consideradas por certas pessoas que se imaginam muito cristãs, mas que ao caírem em alguma falta, perturbam-se excessivamente e então, mais para se libertarem da inquietude que lhes causa seu amor próprio ferido, buscam ansiosamente seus diretores espirituais, aos quais deveriam recorrer principalmente para lavarem-se dos seus pecados pelo sacramento da penitência e fortalecerem-se contra as recaídas pelo sacramento da Eucaristia. Capítulo 5. Do erro de algumas pessoas que têm a pusilanimidade por virtude. É também uma ilusão muito comum considerar como virtude a fraqueza e a inquietude de espírito que se seguem ao cometimento do pecado, pensando tratar-se de uma dor legítima, o que não passa de amor próprio ferido, porque não se suporta ver frustrada a confiança que se tinha nas próprias forças. As almas presunçosas, por julgarem-se seguras na virtude, geralmente menosprezam os perigos e tentações, e caso venham a cair em algum pecado ou ter alguma experiência de sua fragilidade e miséria, perturbam-se com esta queda como se fosse uma grande surpresa, vendo-se privadas do vão apoio no qual haviam confiado, perdem o ânimo e, sendo fracas e pusilânimes, deixam-se dominar pela tristeza e desespero. Essa desgraça não sobrevém jamais às almas humildes, que nada presumem de si mesmas, mas se apoiam unicamente em Deus. Quando caem em alguma falta, ainda que sintam grande dor por tê-la cometido, não se perturbam, porque iluminadas pela luz da verdade, sabem que a queda é um efeito natural da sua inconstância e fraqueza. Capítulo 6. Outras advertências importantes para adquirir a desconfiança de si mesmo
e a confiança em Deus. Com toda a força de que necessitamos para vencer nossos inimigos, depende da desconfiança de si mesmo e da confiança em Deus, parece-me útil acrescentar ainda alguns conselhos importantes para obter essas virtudes com a graça de Deus. Primeiramente, deves ter como verdade inquestionável que não bastam todos os dons e talentos, quer sejam naturais, quer sejam adquiridos, nem todas as graças, nem o conhecimento de toda a Sagrada Escritura, nem o haver servido a Deus por largo tempo e estar acostumada a servi-lo, para que te tornes capaz de servir à vontade divina e de satisfazer as suas obrigações, ou de fazer qualquer boa obra, ou vencer qualquer tentação, ou livrar-se de qualquer perigo, ou suportar qualquer cruz, se a mão poderosa de Deus não te fortificar e capacitar para isso a cada momento. Deves gravar profundamente essa verdade em teu coração e não deixar passar nenhum dia sem que a tenhas meditado ou considerado, pois, por este meio, poderá preservar-te do vício da presunção e não te atreverás a confiar temerariamente em tuas próprias forças. No que toca a confiança em Deus, deves lembrar-te sempre de que é tão fácil para Ele vencer poucos inimigos quanto muitos, sejam eles fortes e experientes ou fracos e desajeitados. Portanto, mesmo que depois de ter feito grandes esforços para seguir o caminho da virtude e da verdade, a tua alma se encontre cheia de todos os pecados e vícios inimagináveis, e além disso continues percebendo em ti uma grande facilidade para inclinar-se ao mal e à imperfeição, não deixes por isso de confiar em Deus, nem abandones as armas e exercícios espirituais, mas luta sempre generosamente e considera que os que lutam confiando em Deus nunca perdem a batalha, ainda que às vezes sejam feridos, pois Deus não abandona os seus soldados. Assim, parte logo para o combate. Isso é o importante. Os remédios para as feridas não faltam e são eficazes para os soldados de Deus que com confiança recorrem a Ele, e quando menos esperares, os inimigos estarão vencidos.